Olá, tudo bom, meus queridinhos? Joia? Então vamos agora para uma aula de genética, novamente, né? Estamos aqui dentro do grupo da genética. Agora nós vamos começar com ligação gênica. Ligação gênica, ela foi demonstrada por Thomas Hunt Morgan, tá? Por volta de 1910. Tá? O que eu preciso que você saiba? É como se fosse uma terceira lei da genética. Nós temos a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel e essa terceira lei que é como se fosse a lei de Morgan. Tá? O que ele percebeu? Que estudando com drosófilas, que é a mosquinha da fruta, ele percebeu que os padrões, não é, as proporções, nem sempre elas saem na mesma proporção que Mendel demonstrou para nós, entende? Nem sempre é aquela mesma proporção. Então, ele percebeu que os genes, eles poderiam estar ligados em um mesmo cromossomo. Perfeito? Então, ele percebeu que podia estar... Só lembrando que daqui para frente já se sabe que é cromossomo, né? Tudo bem? Então, esses genes eles estariam em um mesmo cromossomo. E essa é a grande diferença com a segunda lei de Mendel. Por exemplo, na segunda lei de Mendel, os genes eles estão nos pares diferentes de cromossomos e eles segregam, deixa eu pegar minha caneta aqui, independentemente na meiose. Beleza? Então, os genes eles segregam independentemente na meiose. Isso é importante a gente lembrar, tá bom? Agora, presta atenção numa coisa. Como que seria, então, na segunda lei de Mendel? Pensa aqui. O indivíduo, azão, azinho, bezão, bezinho. Como que esses genes estariam nos cromossomos? Eu teria um gene em cada cromossomo. E dessa forma, isso aqui, por exemplo, está na intérfase, aí agora ele vai para a S, a fase S, ele vai multiplicar, vai passar pela meiose, não é? Então, cada um desses caras aqui, tá? Como eles estão em cromossomos separados, ó, eles vão formar, se você olhar ali, ó, nossa, essa minha chavinha ficou uma boa, está. Ó, então aqui ocorreu a separação e os cromossomos separam independentemente na meiose e eles formam os gametas azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e na proporção sempre igual, não é? Na mesma proporção, um quarto, ou seja, 25%, 25%, 25%. Então, como nós vimos lá na segunda lei de Mendel, é assim que se formam os gametas. Perfeito? Sempre na mesma proporção. Tudo bem? Sempre na mesma proporção. Agora, nos genes ligados, na ligação gênica, tá? Deixa eu desligar uma caixinha de som que tá fazendo um barulho. Pronto. Ó. Então, nas ligações gênicas, os cromossomos, os genes, eles estão localizados no mesmo cromossomo. Então, em um exercício, se ele falou para você, ó, os genes eles estão em cromossomos separados, ele já quis dizer que é um exercício de segunda lei de Mendel. Se ele falar dois genes localizados no mesmo cromossomo, ele está falando sobre ligação gênica. Então, isso tem que ficar claro. Ele está falando sobre ligação gênica. Tá? Então, lá na segunda lei de Mendel, o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, ele estava assim. A num cromossomo, azinho no outro, bezão num cromossomo, bezinho no outro. Na ligação gênica, o gene A e B, ele vai estar no mesmo cromossomo. Vai estar no mesmo cromossomo, assim, ó. Olha só. A e B no mesmo cromossomo. Perfeito? Então, eu tenho um cromossomo com azão, bezão e um cromossomo com azão, bezinho. Perfeito? E aí, lá na meiose, não é? Vai ocorrer a separação e a tendência aqui é formar apenas dois tipos de cromossomo. Dois tipos de gameta, perdão. Ou azão, bezão ou azão, bezinho. Perfeito? Mas isso vai depender da posição que esse cromossomo vai estar, a posição que o gene vai estar no cromossomo.
Então, existem duas situações, tá? Eu tenho aqui a posição cis. Na posição cis, os dominantes e recessivos, eles não estão no mesmo cromossomo. Então, ó, aqui eu tenho dominante em um cromossomo e recessivo em outro. Perfeito? Então, aqui eu só posso formar azão, bezão, azinho e bezinho. E existe uma outra posição, que é a posição trans. Que aí eu vou ter em um mesmo cromossomo genes dominantes e recessivos no mesmo cromossomo. Perfeito? Então, quando eu tenho dois tipos de ligação daí, eu tenho a ligação completa e a ligação incompleta. A ligação completa é quando não há crossing over entre os genes analisados. Presta atenção nisso que eu estou dizendo, porque é o seguinte, o crossing over, ele é essencial para formar depois, vai acontecer o crossing over, e aí, lembra que lá na meiose, se não tiver lembrado, por favor, volta na aula de meiose. Volta na aula de meiose, tá? Então, o crossing over acontece e os cromossomos homólogos, eles ficam unidos pelos quiasmas. Lembram disso? Perfeito. Então, o crossing over vai acontecer em todos os cromossomos, só que às vezes não acontece entre os genes que você analisou. Beleza? Então, a ligação completa, ela não houve permutação, mas entre os genes analisados. Ficou claro isso? Perfeito? Então, ó, por quê? A permutação, ela vai acontecer no cromossomo. Que aí o quiasma mantém o cromossomo unido, vai formar a placa metafásica na anáfase 1, e aí vai na metáfase 1, e aí na anáfase 1 separa os cromossomos homólogos. Perfeito? Então, eu preciso que você tenha isso claro na sua mente. A permutação, ela vai acontecer no cromossomo. Ela acontece. Aqui eu estou falando que a ligação completa, ela não acontece entre o gene que eu estou analisando. Que o gene que eu estou analisando não está na região do crossing. Ficou claro isso, lindezas do tio William Lopes, o calvo, belo recatado do lar. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Vamos lá, meus lindos. Então, a ligação completa não há ligação entre os genes analisados. Agora, na ligação incompleta, aí vai acontecer o crossing over, beleza? Na ligação incompleta, ocorre o crossing over, tudo bem? Então, como acontece aqui, por exemplo, os homólogos, essa imagem é do Amabs e Mark, pode ser cobrado em prova, porque eles adoram Amabs, adoram Sônia Lopes, adoram Sérgio Linhares em prova de vestibular, tá? Então, ó, aqui vai acontecer o crossing, houve a quebra, não é? Das cromátides internas. Lembrem-se, sempre o crossing ele acontece apenas entre as cromátides internas. Tudo bem? Então, houve o crossing aqui, houve a troca de pedaços. Aqui eu tenho os gametas recombinantes. E aqui os gametas parentais. Então, o máximo... Grava isso. Grava. Mordi meu beijo. Ó, o máximo de recombinação possível é 50%. Grava isso. Beleza? O máximo. Então, Morgan, ele percebeu que a taxa de formação de gameta, a taxa de formação de indivíduos, ela nem sempre batia com as leis de Mendel. Beleza? Então, foi aí que entrou essa lei da ligação incompleta. Então, quando isso acontece, o máximo possível é 50% de recombinação. Agora, como que isso pode cair? Por exemplo, olha só, eu tenho 100 espermatogônias. 100 espermatogônias. Beleza? Dessas 100 espermatogônias, deixa eu me arrumar com a luz aqui. Opa! Aí, ó. Dessas 100 espermatogônias, tá? Elas originam 400 espermatozoides. Grava isso. 100 espermatogônias originam... Qualquer coisa, volta na aula de formação de gametas. Beleza? Ó, lembra, na meiose, uma célula origina 4 com a metade do número dos cromossomos. Isso tem que ficar claro. Na mitose, uma célula origina 2 com o mesmo número de cromossomos. Então, na meiose,
uma célula origina 4, com a metade do número dos cromossomos. Tudo bem? Bom, e dessas 100 espermatogônios, ele falou assim, 100 espermatogônios originam 400 espermatozoides e ocorre 80% de recombinação entre os genes analisados. Quantos gametas parentais serão formados no total? Foi isso que ele quis dizer. Então aqui, por exemplo, eu tenho os cromossomos, não é? Com genes ligados durante a intérfase, vai passar pela fase S e então eles se duplicam. Ao entrar na meiose, vai ocorrer a recombinação entre eles. Então eu vou formar aqui os gametas parentais, azão, bezão, gametas parentais, azão, bezão, azinho, bezinho. E vai haver recombinantes. Então aqui, ó, eu tenho esses parentais, que é azão, bezão, azinho, bezinho, e os recombinantes, azinho, bezinho e azão, bezão. E ele me falou o seguinte, nesses gametas, 20 dos genes analisados, 20 não se recombinaram. Ó, 20% não se recombinaram. Ou seja, dos 400 espermatozoides, 80 não sofreram recombinação. Então, vão ser de caráter parental. Agora, dos 80% dos gametas que passaram por recombinação, lembrem-se, eles passaram por permutação, mas sempre, mesmo na permutação, apenas 50% deles podem sofrer permutação. Então, ó, desses 50% parentais dos recombinantes, dos que passaram por recombinação, então 160 vai ser parental e 160 vai ser recombinantes. Então, quantos gametas parentais serão formados? Bom, eu tenho 160 daqueles que passaram pela recombinação, ó, 60% daqueles que passaram pela recombinação, tudo bem? E tenho mais 80 daqueles que não recombinaram. Então, vai ficar assim, 160 mais 80, igual a 240 gametas parentais. Porque é o seguinte, ó, lembre-se, dos genes analisados, não é? 80 deles não passaram por recombinação, tá bom? 80 deles não passaram por recombinação, ou seja, 20%. Aí, você vai pegar os que passaram. 80% passaram por recombinação. Só que desses 80% que passaram por recombinação, o máximo de recombinantes possível é 50%, que vai dar 160. Beleza? Então, formou 160 parental dos que passaram por recombinação. 50% é parental e 50% é recombinante. Então, quantos gametas parentais foram formados? 50% de 160, ali os 160, né? Mais 80 dos que não passaram por recombinação. Perfeito? Tranquilão? Então, tá bom. Agora, eu preciso que você saiba o seguinte. Quanto maior a distância entre dois genes, maior é a probabilidade de haver recombinação. Por exemplo, se você estiver analisando como é que eu posso dizer? Um gene, tá? A chance de haver recombinação é maior entre A e C, porque eles estão mais distantes, do que entre B e C. Por quê? É muito mais fácil você recombinar assim, né? Recombinar isso daqui, do que recombinar aqui. Perfeito? Então, quanto maior a recombinação, a distância entre os genes, maior é a probabilidade de recombinação. Agora eu preciso que você saiba o seguinte. Taxa de recombinação. Grava isso, grava. Grava. Taxa de recombinação. A taxa de recombinação é a soma dos recombinantes. Portanto, a soma dos recombinantes nunca deverá exceder 50%. Nunca. Ficou horrível esse risco. Vamos fazer de novo. Beleza? A taxa de recombinantes, ela nunca deverá exceder 50%.
Nunca. Tudo bem? Se ele te deu lá vários números de taxas e você somou 2 lá dos gametas e deu mais que 50%, então ele é parental e não é recombinante. Tudo bem? Agora, a taxa de recombinação, ela corresponde à distância entre os genes no cromossomo. Beleza? Corresponde às taxas, desculpa, uma queda na internet, aí agora, beleza? Quando oscila a internet, a câmera ela fica doida. Então, ó, a taxa de recombinação, ela equivale à distância entre os genes no cromossomo. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho 1% de taxa de recombinação, eu tenho uma unidade de distância. Aí a unidade, ela pode ser unidade de mapa, unidade de recombinação, ou ainda centimorgan ou morganidium, em homenagem a Thomas Morgan. Beleza? Então, ó, se eu tenho 1% de taxa, eu tenho uma unidade de mapa. Ou uma unidade de recombinação, ou uma unidade de centimorgan. Você pode dizer qualquer uma dessas situações. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Vamos fazer um exercício agora? Ó, lembre-se, por favor, taxa de recombinação. Grava. Ó, isso aqui é essencial para a resolução do exercício. Taxa de recombinação é igual à soma dos recombinantes. E a taxa de recombinação, ela equivale à distância entre os genes. Eu posso chamar de taxa de recombinação, posso chamar de taxa de permutação ou taxa de crossing. É a mesma coisa. Belezinha? Então vamos lá, ó. Bom, vamos lá então, meus queridos. Olha só, esse exercício aqui é bem legal. Vamos lá então, ó. Vamos ler ele. Um organismo, deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Um organismo duplo heterozigoto, ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho, apresenta os alelos A e B situados no mesmo cromossomo. Ou seja, está falando já que é ligação gênica. Se tivesse falado colocando indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, cromossomos separados, então já era a segunda lei. Então, ó, ao fecundar um duplo recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, gera descendentes. Caso ocorra uma taxa de permutação de 30% no indivíduo. Nossa, ficou uma porcaria isso aqui. No indivíduo duplo heterozigoto, mas não melhorou muito também. A frequência esperada dos descendentes azão, bezão, azinho, bezinho, azinho, bezinho, azinho, bezinho, azinho, bezinho, perdão, azão, bezinho, azinho, bezinho e azinho, bezão, azinho, bezinho é respectivamente a porcentagem. Bom, na hora que você lê esse exercício, a primeira coisa que te dá é uma batedeira no coração. Você fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Primeiro, viu que é um exercício de ligação gênica? Respira. Respira. Beleza? Vamos fazer o passo a passo. Primeira coisa, vamos coletar a informação que ele te deu. A primeira coisa que ele te deu foi o seguinte. Olha só essa informação aqui, ó. Azão, bezão, azinho, bezinho. Ele já te deu a posição que os genes estão no cromossomo. Então, quer dizer que esse indivíduo aqui, ele está em posição cis. Olha só, azão, bezão, azinho, bezinho. Ou seja, dominantes em um cromossomo, recessivos no outro. Então, isso quer dizer que ele está na posição cis. Então, quando esse cara... Porque é o seguinte, para fazer a fecundação, a primeira coisa que você tem que fazer é os gametas. Então, quais são os gametas que ele vai formar aqui? Isso aqui está em intérfase, vai passar pela fase S e vai entrar na meiose. Ao passar pela fase S, então, você tem a duplicação e lá na meiose, na prófase 1, acontece o crossing. Então, olha só que legal. Eu tenho aqui, ele vai formar os gametas parentais azão, bezão, que eu fiz em preto aqui. Azinho, bezinho. Então, esses são os gametas parentais. E os recombinantes foi azão, bezinho, que eu coloquei até com as cores deles aqui, ó, recombinadas, ó, e azinho, bezão. Então, esses são os recombinantes. Perfeito? Então, formaram os gametas parentais azão, bezão, azinho, bezinho, e os gametas recombinantes
Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. O indivíduo homozigoto, ele só vai formar um tipo de gameta, que é Azinho e Bzinho. Perfeito? Então, agora, como que eu vou montar isso? Você vai montar da seguinte forma. Ó, e outra coisa, informação importante. Ele me disse que existe uma taxa de permutação entre esses dois genes aqui de 30%. Então, existe uma taxa de permutação de 30%. Como eu disse anteriormente, o que é a taxa de permutação mesmo? É a soma dos recombinantes. E a taxa de permutação ela equivale à distância entre os genes. Perfeito? Então, a distância entre o gene A e o gene B é 30 centimorgan, ou 30 morganídeos, ou 30 unidades de recombinação. Perfeito? Agora, como que eu vou fazer para fazer a porcentagem, a frequência esperada desses descendentes? Vamos lá, então. Vamos montar um quadrado de Punnett da seguinte forma. De duas linhas. Por quê? Eu tenho uma linha onde eu coloquei aqui o gameta do homozigoto dominante, do homozigoto recessivo, que é esse cara aqui, ó. E aqui os gametas formados, na parte de cima, os gametas formados pelo duplo heterozigoto. Tudo bem? Então, agora, é só resolver primeiramente. Então, vamos, ó. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Agora, no próximo, azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho e azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Bom, qual que é a taxa de recombinação que ele me disse? A taxa de recombinação ou taxa de permutação? 30%. Como eu disse até agora há pouco, o que é a taxa de permutação? A soma dos recombinantes. Se a taxa de permutação entre esses gametas recombinantes aqui é de 30%, quer dizer que a soma dos recombinantes é 15% de azão Bzinho e 15% de azinho Bzão. Perfeito? Então, esses caras, eles surgem em uma proporção de 15% e 15%. Perfeito? Então, somando os dois aqui, dá 30, não excedeu 50. Né? Então, esses são realmente os recombinantes. Agora, para alcançar 100%, sobrou quantos? 70. Se sobrou 70%, então 35 é desse indivíduo aqui e 35 desse indivíduo. Então, olha só, e aqui ele colocou o lado que estão os cromossomos, ó. Então, azão, azinho, Bzão, Bzinho, que é esse cara aqui, ele está em que taxa? 35. 35. Que bosta. Ó, beleza, deixa eu pegar a canetinha que fica melhor, eu acho. Um pouquinho, deixa eu apagar de novo, pá. Deixa eu pegar aqui a canetita vermelhita. Peguei? Peguei. Ó, aqui então, 35. Agora, esse outro cara aqui, azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho, né? Aqui. Então, vai dar também 35%. Azão, azinho, Bzinho, que é esse cara aqui, vai dar 15%. E esse outro cara aqui também vai dar 15. Então, qual é a alternativa correta? A letra D de doido. Tudo bem? Então, esse exercício é tranquilo de se fazer. Tudo bem? Só que tem que ter calma para montar o exercício. Perfeito? Tem que ter calma para montar o exercício. Joia? Agora, com base nas taxas de permutação, ou seja, a distância entre os genes, eu consigo saber a posição que cada gene está em um mesmo cromossomo. Então, a partir das distâncias, é como se fosse um GPS. Ó, eu quero ir daqui para Campo Mourão. Eu vou passar de Maringá, Sarandi, Maringá, aí passa Engenheiro Beltrão, até chegar a Campo Mourão, por exemplo. Não é? Então, é um endereço. É só pegar as distâncias de cada lugar que você consegue colocar os genes nas suas posições. Então, ó, com base nas diferentes taxas... Deixa eu pegar outra caneta. Ó, com base nas diferentes taxas de crossing, porque lembra, a taxa de crossing, a taxa de permutação é a distância entre os genes. Eu consigo estabelecer a sua posição nos cromossomos e montar um mapa. Ó, no exemplo aqui,
os genes A, B, C e D estão em um mesmo cromossomo e apresentam as seguintes taxas de crossing. Entre A e B, a taxa é 17. Entre C e D é 30. Entre A e C é 5. Entre A e D é 35. Qual é a distância entre B e D? Pode acontecer isso? Pode. Pode cair em prova? Pode. Beleza? Então, o que eu preciso que você saiba? Agora você vai ter que tentar, lembra, a taxa de permutação ali é o mesmo que a distância. Tudo bem? Então, o segredo é, a primeira coisa que você vai pegar é ver qual que é o mais distante de todos. No caso, seria esses caras aqui, ó. Esse é o mais distante. Que é a taxa de recombinação de 35%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cromossomo aqui, estiquei a linha de um cromossomo e vou colocar aqueles dois que são os mais distantes. Perfeito? Então, aqui, ó, 35%. Qual que é a distância entre A e D? 35 unidades de recombinação. Peguei esse. Agora, eu vou pegar o segundo mais longo, C e D. Então, entre C e D, ele tem que estar dentro desse espaço aqui, né? Ó. Ele tem que estar dentro desse espaço. Então, eu não posso colocar esse C para cá. Eu vou ter que colocar ele para cá. Perfeito? Vou ter que colocar ele para cá. Então, o que acontece? Entre C e D é 30. Se aqui é 35 no total, então olha só, eu vou colocar o C ali, 30 unidades de recombinação. E já ficou fácil de ver que a distância, se entre C e D é 30, entre A e C, se o total é 35, aqui vai ser o quê? 5. Perfeito? Agora, entre A e B é uma distância de 17. Então, vamos colocar aqui, entre A e B é uma distância de 17. Perfeito. Agora, qual é a distância entre B e D? Simples. Se o total, calma lá. Se o total aqui é 35, se o total aqui é 35, e entre A e B já deu 17, entre B e D é 35 menos 17, ou seja, 18. Perfeito? Então, a distância entre eles aqui é 18 unidades de recombinação. Então, qual é a posição dos genes nesse cromossomo? A, C, B e D. Essa é a distância entre os genes. Perfeito? Tranquilo então, meus lindinhos? Assim nós vimos ligações gênicas e as montagens dos mapas genéticos. Essas são as referências utilizadas nessa aula. Beleza? Então assim fechamos mais uma parte da genética. Um grande abraço e até mais.